todos, sejam muito bem-vindos a mais uma mensagem do Tarot. Vamos ver o que é que o Tarot tem para nos dizer hoje, o que é que poderá ajudar na nossa situação, no nosso dia-a-dia, o que é que poderá até ficar gravado aqui no nosso subconsciente para fazer a diferença no momento que alguma coisa acontecer, no momento em que nós vamos precisar até mesmo dessa resposta. Às vezes chegamos aqui e ouvimos, é uma mensagem que faz sentido, é uma mensagem que nos ajuda, mas nem sempre faz a diferença no nosso dia-a-dia. A verdade é que às vezes as mensagens, e ainda bem, chegam antes do tempo, não é? Não precisam de chegar sempre depois. Chegando antes do tempo, nós temos que as guardar no nosso subconsciente para que elas venham ao de cima exatamente quando nós precisarmos dela. Portanto, vamos ver o que é que o nosso Tarot nos diz hoje. Obrigada a todos pelo vosso feedback, pelo vosso carinho. Em resposta à mensagem de ontem, realmente têm sido dias um bocadinho mais difíceis. Ainda não estou a 100%, gostaria de estar, mas sinto que não estou. Mas olhem, faz parte. Sobretudo aqueles que não sentem, nem têm nenhum tipo de efeito secundário quando apanham essa vacina. De qualquer maneira, quem ainda não apanhou, calma, respirem fundo. Vai chegar quando o vosso corpo precisar, está bem? Confiem nisso. Gente, primeira mensagem do Oráculo das Luas. E temos um grande clímax, um fogoso clímax que se aproxima. Portanto, isto é a resposta a alguns de vocês que sentem que nada está a acontecer. Esta mensagem mostra que as coisas estão a acontecer, estão a chegar, estão a aproximar-se. Eu sei que deve ser a coisa que mais custa ouvir nas leituras de tarot, exatamente, alguma coisa está para acontecer, alguma coisa está para surgir e parece que nada acontece. Em primeiro lugar, às vezes nada acontece porque nós estamos à espera de uma coisa de um determinado tamanho, de uma coisa com uma determinada cor, uma coisa que chega a determinada hora. E nós temos de estar receptivos a coisas, se calhar às vezes mais simples, a coisas bem diferentes da nossa expectativa, mas que nos vão ajudar à frente. E a verdade é que eu própria, para mim, e mesmo as leituras que faço semanais, as levo para mim, também para a minha energia. E por acaso o signo de Balança tem tido energias bastante positivas. Se eu for olhar para a minha vida, se eu for a pegar em tudo aquilo que eu disse e olhar para aquilo que eu vivi, realmente não parece ter o mesmo impacto. Mas porquê? Porque eu estou à espera de uma coisa grande. Eu estou à espera de uma oportunidade que seja se calhar maior do que aquilo que se calhar está no meu caminho, ou maior do que aquilo que eu posso receber neste momento. Mas a verdade é que quando eu paro para analisar se é grande ou não, se realmente recebi ou não, se realmente chegou ou não, eu percebo. Eu percebo as coisas a acontecerem e a chegarem, só que chegam disfarçadas, chegam de uma forma que não era bem aquilo que eu queria, chegam num tempo que eu acho que já não fez diferença e por aí fora, mas não quer dizer que não tenha acontecido. Portanto, quando vocês têm aqui uma mensagem a dizer que um grande clímax está a chegar, para alguns de vocês pode ser o rebentado o saco. Enche o saco, rebenta e vocês põem tudo cá para fora. Para outros pode ser realmente um grande acontecimento que vá fazer toda a diferença na vossa vida. Para outros tem a ver até com as emoções. Esta é uma energia que vem do fogo e o fogo é algo que de repente, como é que eu ia dizer, se consome, não é? Dependendo do objeto onde ele está. Mas que pode aparecer e desaparecer muito rapidamente e noutros sítios pode aparecer e durar e manter esse fogo, cada um na sua vida. Portanto, ele pode chegar de formas diferentes e pode ser consumido de maneiras diferentes. Este fogo para alguns é paixão, é desejo, é fervor e é motivação. Para outros é o explodir de situações que poderiam estar acumuladas dentro de vocês, com as quais vocês não queriam lidar, com as quais vocês se calhar nem sequer sabiam quando trabalhá-las e os resultados acabam por ser muito diferentes de pessoa para pessoa, de situação para situação. Por isso é que tem de haver uma boa compreensão de nós mesmos, um bom conhecimento de nós mesmos para identificar estas mensagens no nosso dia-a-dia. Por isso é que eu vos digo, muitas das vezes nós estamos aqui a falar o que o Tarot nos diz, tentamos passar exemplos porque cada vida é uma vida, cada experiência é uma experiência e cada um de vocês
têm uma forma de interpretar completamente diferente. E cabe a cada um estar atento ao seu próprio corpo, ao seu próprio coração, à sua própria intuição, para ver como é que reage quando algumas coisas nos são ditas. Quando eu vos falo aqui algumas coisas, certeza que algumas entram por um ouvido e saem pelo outro. E há outras que têm um impacto diferente. E isso é o vosso coração, a vossa intuição, a mostrar-vos o que é certo. O que é que faz ressonância na vossa vida, o que é que realmente é para vocês. Outras das vezes é apenas aprendizagem. Retemos uma informação, retemos um conhecimento, guardamos dentro de nós para depois no dia-a-dia aplicarmos, para depois no dia-a-dia nos apercebermos, para sabermos qual é a vantagem que aquela informação nos trouxe para aquela situação e para aquele dia. Portanto, este clímax que se aproxima para alguns de vocês pode ser uma revelação, pode ser um abrir de olhos. Para outros pode ter a ver com emoções acumuladas e que de repente elas precisam de vir cá para fora. Para outros é simplesmente o culminar de algo que pode chegar de uma forma muito diferente da vossa expectativa. Não significa que não chegue, não significa que não seja aquilo que vocês precisam agora. Portanto, isto que vocês recebem e esta mensagem que chega até vocês é porque vocês precisam de a ouvir, é porque vocês precisam de a reconhecer, mas também precisam de ter o conhecimento próprio necessário para identificar o que é que isso pode representar na vossa vida. Está certo, gente? Vamos ver qual é aqui o conselho dos arcanos. E temos conselheiro. É o que nós todos somos. Com algumas pessoas, é o que nós todos somos, até às vezes connosco próprios, é o que nós queremos às vezes que alguém seja para nós. O arcanjo Azrael diz-vos: vocês são conselheiros natos e muitas pessoas vão beneficiar quando vocês as orientarem e tranquilizarem. Portanto, talvez esteja a chegar um clímax à vossa vida que nem tenha nada a ver com vocês, mas no qual vocês vão ser as pessoas orientadoras, no qual vocês vão ser as pessoas moderadoras. Portanto, não considerem que este clímax na vossa vida é o receber uma oportunidade. Às vezes é algo que chega para vos colocar à prova. Às vezes é algo que chega para vocês verem do que é que vocês são feitos. Imaginemos que uma situação em que vai provocar a que vocês sejam mediadores, em que vocês sejam conselheiros, orientadores, de repente vos desperta para a vossa capacidade de comunicação. De repente vos desperta para um caminho profissional que vocês nunca tinham pensado. De repente vos desperta para vocês levarem esse conhecimento e essa situação e colocarem no vosso dia-a-dia e aprenderem com ela. Há tanta coisa que nós podemos retirar das leituras e destes pequenos conselhos que, se nós estivéssemos verdadeiramente receptivos e fizéssemos disto uma grande aprendizagem, uma aula que nós frequentamos todos os dias, nossa, a nossa vida ia transformar bastante. Olhem para o que eu vos digo. Quando nós precisamos de saber como lidar com algumas pessoas e com algumas coisas, nós nunca temos as ferramentas, ou se as temos, elas estão bem guardadas lá no fundo e só vêm cá para fora quando nós já não precisamos delas. Façamos destas leituras essas pequenas aprendizagens, como quem tira apontamentos num caderno e diz: ora bem, quando fulano construiu a roda era 1900 não sei das quantas e isso ajudou a que houvesse a revolução dos transportes. Não sei o que é que eu estou para aqui a falar, mas estão a entender? Conforme vocês fizeram esses apontamentos para um dia saber, para ter conhecimento, para passar num teste, para passar essa informação a alguém, o mesmo acontece aqui. Clímax, conselheiros, orientação, o que é que isso poderá ajudar, o que é que isso poderá revelar em mim, o que é que isso poderá ajudar na minha vida, como é que eu poderei fazer a diferença na vida do outro. E de repente esta mensagem afinal até chega a mais sítios, não chega? Ah, pois é. Gente, olhem, não é como se quer, é quando se pode. Vamos ver aqui o conselho do Oráculo dos Unicórnios. Vamos ter impressão.
E temos... temos raiva. Afinal isto ainda pode levar a outro caminho. Outro caminho, já tínhamos falado nele. Alguém vai explodir esta semana. Gente, com segurança, façam por expressar essa raiva. Usem essa raiva, mas de uma forma positiva, como se fosse uma força que vos pode levar para um caminho positivo. Honrem, é tempo de honrar todas as vossas emoções como sagradas. Sabem que ela é precisa. A raiva, a tristeza, a negação, não digo o ódio. O ódio é um sentimento que cresce dentro de nós, que poderá crescer dentro de nós, ou cresce dentro das pessoas, mas de uma forma trabalhada, estudada e alimentada. A raiva é algo passageiro. Portanto, o ódio não está aqui incluído neste conjunto de emoções. A raiva não é algo que nós queremos ter. A raiva não é algo sequer que nós queremos transmitir. Mas o nosso corpo está habituado a reagir e nós, emocionalmente, também estamos habituados a reagir àquilo que se passa à nossa volta. Evidentemente, quando nós nos conhecemos, quando nós nos controlamos ou quando nós sabemos como retirar o positivo de cada situação, nós vamos conseguindo dominar aquelas reações, aquelas impulsividades que são menos positivas. Mas a raiva faz parte da nossa vida e nós precisamos de colocá-la cá para fora. E nós podemos colocá-la de uma forma muito simples e que é benéfica a nós e que não prejudica ninguém. Pois é, através do exercício físico. Já muitas vezes me dei conta que a chateação de algumas coisas passavam com o exercício físico. Pois é, se têm uma forma de lidar com a raiva que é dar uma corrida, dar meia dúzia de saltos, cansarem-se, ao ponto de dizer, olha, já não consigo estar mais chateado, estou tão cansado, é uma boa forma. E é o que está aqui a ser explicado. Não guardem, não acumulem raiva dentro de vocês, porque ela transforma-se em ódio. E o ódio já não é tão fácil de lidar, o ódio não é fácil de resolver. E muitas das vezes nem sequer é fácil de ser compreendido. E a raiva é sempre uma reação a alguma coisa. Mas transforma-se em algo muito maior e violento se nós não expressarmos. Alguns de nós sentem-se bem a expressar, mandando as pessoas dar uma volta. Falando assim no português correto que alguns de nós aqui já sabemos, pronto. E às vezes mandamos para o pip, e a coisa parece que passa. Mas ainda assim não é boa educação. Até podemos dizer isso entre quatro paredes, não é? E às vezes aliviamos aqui o nosso stress. Mas se calhar não aliviamos por completo. Outros de nós acabamos por partir meia dúzia de pratos ou para tirar assim umas cadeiras à parede. Eu acho que não, porque depois temos que pagar tudo isso. Mas às vezes é tudo o que nós precisamos. Lá está, por isso é que eu digo, não há nada melhor do que canalizar essa energia do que o exercício físico. Uns pequenos murros no ar e de repente, pronto, já passou. Mas talvez o vosso clímax esta semana esteja nesse sentido. Esta semana, hoje, eu digo esta semana porque isto vai afetar cada um de vocês de uma forma completamente diferente. Se a recebem hoje, a mensagem hoje, talvez seja porque vocês estão preparados para ouvi-la. Talvez seja o momento certo para vocês reterem isso aí no cantinho da orelha e ela aparecer no momento em que vocês estiverem prontos para espetar um estalo em alguém. Esperemos que não. Ou espetar com o carro numa parede, também esperemos que não. O importante disto tudo, reparem na mensagem que aqui está, tão em sintonia. Clímax, conselheiro e raiva, fúria. Vocês podem, no meio de tanta dificuldade em lidar com determinados sentimentos, ser os melhores conselheiros para vocês mesmos. Vocês podem até, neste momento de quase estar a explodir de raiva, procurar um conselheiro, para que saibam gerir o que vocês estão a sentir, para que encontrem estratégias no vosso dia-a-dia de saber lidar isso de uma forma cada vez mais positiva. Por isso é bom dar atenção à raiva. Não é bom alimentar, mas é preciso dar atenção para podermos colocá-la cá para fora de alguma forma. Às vezes nós precisamos apenas de comunicar, precisamos apenas de expressar. Por isso é que se diz muitas das vezes, quando precisamos de perdoar alguém, nós não precisamos de ter com as pessoas. Nós precisamos de falar em voz alta. Eu perdoo-te, ou eu estou chateada contigo, ou eu merecia mais respeito, ou isto ou aquilo outro. Às vezes, e olhem que eu falo por mim,
tudo aquilo que nós precisamos é falar em voz alta aquilo que nós sentimos, aquilo que está acumulado, para deixar de acumular, para começar a esvaziar. Portanto, este fogo, este clímax, para alguns de vocês poderá ser o rebentar, não é? Rebentar da bolha. Não deixem chegar a esse ponto. Vão rebentando a bolha aos bocadinhos. Sabem quando nós rebentamos um balão, de repente ele explode? Mas quando nós deixamos ali um pequenino furinho e o ar vai saindo devagarinho, façam desta segunda forma. A raiva vai sendo expressada, vai saindo, vai desacumulando e vocês vão conseguindo lidar melhor, talvez por grande fortúnio de conselheiros que estão à vossa volta, como eu. Ou talvez porque vocês já conseguem ter esse tipo de orientação para vocês mesmos, porque vocês conseguem. Todos nós conseguimos, nós somos os primeiros a dizer para nós mesmos, em algumas situações, calma, respira fundo, não entres em pânico, não stresses, isto tudo vai passar. Às vezes tem mais efeito quando são os outros, mas nós já sabemos fazer o mesmo a nós próprios. Portanto, talvez vocês sejam peças fundamentais nos próximos tempos para serem conselheiros, para serem mediadores de outras pessoas neste controle da raiva. Poderão ser vocês que estão há demasiado tempo com coisas por expressar e encheram um saco que mais cedo ou mais tarde vai arrebentar e pode arrebentar exatamente na pior hora e atingir as pessoas que vocês menos querem. Portanto, talvez seja este momento de vocês procurarem esse conselheiro, de vocês serem esse conselheiro e de administrarem melhor as emoções para que o clímax seja positivo e não de explosão. Isto foi importante hoje, não é? Hoje não é propriamente a dizer está tudo espetáculo, está tudo a acontecer. Esta é daquelas novidades que vocês dizem está quase a chegar e que vocês devem dizer assim, preferia que não tivesse. Portanto, lá está, nós nunca ouvimos aquilo que queremos, ouvimos o que precisamos. Meus amigos, retirem o melhor daqui. Controlem a vossa raiva. Eu hoje, pronto, realmente já passei por um momento de raiva. Falei um bocadinho alto, mas já passou. Tem sido um acúmulo, tem sido muitos dias de raiva aqui para estes lados e não deveria. Mas como vocês veem, sou tão igual, tão humana quanto vocês e às vezes é tudo tão fácil de gerir e às vezes é tudo tão difícil de digerir. Portanto, meus amigos, estamos juntos. Uns dias mais em baixo, outros dias mais em cima, mas nós vamos seguindo fortes, está bem? Gente, desejo-vos um ótimo dia, um beijinho enorme e até uma próxima.